Você já passou por aquele momento em que se sente distante de Deus? A vontade de rezar simplesmente desaparece, e a rotina de orações parece um fardo pesado. Muitas vezes nos perguntamos: será que estou sendo tentado? O que aconteceu com o fervor que eu tinha antes? Santa Catarina de Bolonha compreendeu, em sua vida espiritual, que esses períodos de desânimo podem não ser um sinal de fraqueza, mas uma maneira silenciosa com a qual Deus nos chama a uma nova profundidade espiritual. Muitas pessoas, ao perderem o desejo de rezar, caem no desespero e acreditam que estão sendo atacadas pelo inimigo. Na verdade, nem todo momento de falta de vontade de rezar é uma tentação do diabo, como muitos pensam. Santa Catarina ensinava que, por vezes, Deus permite esse vazio espiritual para nos purificar e nos preparar para uma oração mais profunda, mais verdadeira. Ela mesma, ao longo de sua vida, enfrentou períodos de seca espiritual, nos quais sentia que a oração não passava de palavras vazias. Mas ao invés de se afastar, ela se entregava a Deus com mais confiança, sabendo que Ele estava moldando sua alma. Esses períodos de secura espiritual, como Santa Catarina os chamava, não devem ser temidos. Ao contrário, devemos aceitá-los com humildade e confiança, porque muitas vezes são as ferramentas de Deus para nos ensinar a orar de maneira mais autêntica. O que começa como um vazio pode se transformar em um campo fértil para o crescimento espiritual. A grande lição é que a ausência de vontade de rezar não é sinônimo de falha espiritual, mas um convite de Deus para um novo nível de entrega. Se você está passando por isso, não se sinta abandonado. Deixe-se conduzir pela fé, mesmo sem sentir a emoção da oração. Santa Catarina nos ensina que a oração não depende dos nossos sentimentos, mas da nossa vontade de estar em comunhão com Deus, mesmo nos momentos de aridez. Santa Catarina viveu uma vida de intensa oração, mas também teve momentos em que o céu parecia mudo, e a sua alma sentia-se vazia. Ela não se desesperava. Em vez disso, se rendia à vontade de Deus, acreditando que mesmo no silêncio de Deus, Ele estava mais perto do que nunca. Às vezes, o que consideramos um vazio na oração é, na verdade, uma maneira de Deus nos ensinar a confiar nele, não nos nossos sentimentos ou experiências imediatas. É em momentos como esse que devemos dizer: Senhor, mesmo que não sinta a tua presença, confio que estás comigo. Se você está enfrentando uma seca espiritual, se está perdendo a vontade de rezar, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim. Pois assim como ela, você encontrará forças para seguir em frente, mesmo quando a oração parecer difícil. Superando a seca espiritual, o caminho da confiança e da perseverança. Muitos, ao enfrentarem a perda da vontade de rezar, sentem-se culpados e até afastados de Deus. O vazio espiritual pode ser tão intenso que a oração parece inútil, e a vida de fé se torna uma obrigação. Santa Catarina de Bolonha, no entanto, ensinava que quando a alma atravessa esse deserto, é essencial não desistir. Ela vivenciou períodos em que a oração parecia distante e, ao olhar para o alto, sentia que o céu estava fechado. No entanto, ela sabia que esses momentos não significavam um afastamento de Deus, mas uma maneira divina de purificação. A oração para Santa Catarina não era sobre emoções momentâneas, mas sobre fidelidade à vontade de Deus, independentemente do que se sentisse. Quando a vontade de rezar desaparece, muitos se questionam: por que Deus permitiu isso? Santa Catarina nos ensina a ver esses períodos como oportunidades de amadurecimento espiritual. Assim como uma árvore que passa por um inverno rigoroso para, na primavera, florescer com mais força, a alma também se fortalece quando atravessa esses tempos difíceis. A seca espiritual não é um sinal de que Deus se afastou, mas uma oportunidade para aprofundarmos nossa confiança em Ele, independentemente das circunstâncias.
A grande dificuldade nesses momentos é o medo de estar falhando espiritualmente. Santa Catarina, que era uma mulher de fé inabalável, mostrou-nos que os momentos de aridez não são fracassos, mas chances de crescermos. Ela dizia que a oração não depende de nossas emoções, mas do nosso compromisso diário com Deus. Quando não sentimos vontade de rezar, é um convite a orar ainda mais, mesmo sem sentir nada, sabendo que a fidelidade vale mais do que as sensações. A verdadeira oração é aquela que é feita em momentos de secura, pois é nela que a alma encontra um caminho de entrega e confiança. Santa Catarina de Bolonha também ensinava que durante os períodos de secura espiritual, devemos intensificar nossa devoção com ações simples, mas profundas. Uma delas era a prática da humildade diante de Deus. Ela nos ensina que a humildade não é apenas um reconhecimento das nossas fraquezas, mas uma total confiança na providência de Deus. Quando sentirmos que nossa oração se tornou árida, devemos nos recordar que em momentos assim, Deus está nos purificando. Esse é o momento de clamar ainda mais por sua graça, reconhecendo que não conseguimos orar por nossa própria força, mas pela ação do Espírito Santo. Outro conselho valioso de Santa Catarina para esses períodos de seca espiritual é o de buscar a Eucaristia com mais fervor. Mesmo quando sentimos que estamos distantes, a Eucaristia nos aproxima de Deus de maneira profunda e misteriosa. Quando nos sentimos sem forças para rezar, a presença de Cristo na Eucaristia nos reanima e nos dá a graça necessária para continuar a caminhada. Catarina era uma defensora ardente da devoção à Eucaristia, pois sabia que nela encontramos não apenas o sustento, mas também a força para continuar a oração, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela dizia: quando a oração se torna difícil, busque a Eucaristia, onde o Senhor te fala sem palavras. Santa Catarina também nos ensina que a perseverança é o segredo para superar qualquer deserto espiritual. Quando a vontade de rezar desaparece, muitos desistem, pensando que estão afastados de Deus. No entanto, ela nos lembra que Deus nos sustenta, mesmo quando não sentimos sua presença. Perseverar na oração, mesmo sem a vontade, é um ato de fidelidade. E essa fidelidade é o que fortalece a alma. Se você está atravessando esse deserto, lembre-se, a fidelidade no silêncio da oração é o que transforma a secura em um campo de graça. Agora, se você se encontra em um momento de aridez espiritual, escreva nos comentários: Santa Catarina, me ajude a perseverar, pois, como ela, você descobrirá que é na perseverança, na fé sem emoção, que Deus realiza grandes transformações na alma. Não importa o que você sinta, o que importa é continuar, um passo de cada vez, confiando que Deus está contigo, mesmo nos momentos de silêncio. A confiança que renova a oração, como transformar a aridez em graça. Quando nos encontramos em períodos de seca espiritual, é comum a sensação de que Deus está distante. O desejo de orar desaparece, e o que antes parecia uma fonte inesgotável de intimidade com o Senhor se torna uma luta. Mas Santa Catarina de Bolonha, que viveu intensamente essa experiência, nos ensina que nesse silêncio, Deus não está ausente. Ele nos permite sentir esse vazio para que, ao buscá-lo, experimentemos um amor mais profundo, não baseado nas emoções, mas na confiança. A verdadeira oração é aquela que, mesmo sem sentimentos, se sustenta na fé inabalável na presença de Deus. Santa Catarina, ao enfrentar a perda de sua capacidade de orar com fervor, compreendeu que não era uma falha, mas uma oportunidade de mostrar a Deus sua fidelidade, independentemente do que sentisse. Ela dizia que a oração não é apenas sobre palavras ou sentimentos intensos, mas sobre um coração aberto que, mesmo nas horas de secura, escolhe continuar buscando a Deus. Nesse sentido, a secura espiritual se torna uma porta aberta para uma oração mais pura, mais desapegada de si mesma. A alma que antes orava movida pela emoção,
agora se encontra em um estágio mais elevado de fé, porque ora pela simples obediência ao chamado de Deus. Nesse momento, Santa Catarina convidava seus discípulos a olharem para os santos, que também enfrentaram períodos de grande desolação espiritual. São João da Cruz, por exemplo, descreve a noite escura da alma, um período de profunda aridez em que Deus parece ausente, mas que na verdade é uma purificação divina. Esse é um processo doloroso, mas necessário para a alma que deseja crescer na intimidade com Deus. Santa Catarina sabia que essa noite escura não era um sinal de fracasso espiritual, mas uma chance de amadurecimento. Ela própria, em suas orações, confiava que mesmo na seca, Deus estava trabalhando em seu coração. Não é o sentir a presença de Deus que importa, mas confiar que Ele está conosco, mesmo quando não o vemos ou sentimos. Outro aspecto essencial do ensino de Santa Catarina sobre a seca espiritual é a importância de não ceder ao desespero. Muitas vezes, ao perdermos a vontade de rezar, somos tentados a nos afastar ainda mais, pensando que estamos sendo punidos ou que não somos mais dignos de Deus. Mas Santa Catarina nos ensina que esses pensamentos são uma armadilha do inimigo. Ao contrário de fugir da oração, o que devemos fazer é nos aproximar de Deus com humildade. Ela nos ensina que a humildade na oração é a chave para superar a aridez. Ao se reconhecer pequenos e fracos, sem forças para orar, a alma abre espaço para que Deus atue de maneira poderosa. Ela também falava sobre o poder da oração silenciosa. Quando a palavra parece se perder, quando a mente está vazia e o coração seco, a oração silenciosa é uma forma de entrega. Santa Catarina dizia que o silêncio da alma é a oração mais profunda que se pode oferecer a Deus. Quando não podemos falar, quando as palavras não saem, Deus nos vê em nosso silêncio e em nossa confiança. É nesses momentos de aparente ausência que Ele nos aproxima de seu coração. Não é necessário um discurso elaborado, mas um simples Senhor, eu confio em Ti dito em silêncio. Esse ato de entrega no vazio é a oração mais sincera que podemos fazer, pois é uma oração que não depende de nossa força ou emoção, mas da nossa rendição ao amor divino. Se você está vivenciando essa secura espiritual, se sente como se as palavras de oração não tivessem mais o mesmo efeito, lembre-se do que Santa Catarina nos ensinou. Não tenha medo de passar por esse período. Em vez de se afastar, aproxime-se de Deus com mais confiança. Não permita que a aridez o desanime, mas veja nela a oportunidade de aprofundar sua fé e sua entrega. Santa Catarina dizia que no silêncio da oração, Deus está mais presente do que nunca. Quando a boca não pode mais falar, o coração pode clamar e Deus ouve. Neste momento de aridez espiritual, lembre-se também de que você não está sozinho. Muitos santos como Santa Catarina passaram pela mesma experiência. Eles nos mostram que essa falta de vontade de rezar não é o fim da caminhada espiritual, mas uma oportunidade de crescimento. Portanto, quando se sentir fraco, sem forças para continuar orando, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim. Pois, assim como ela, você encontrará forças para perseverar, sabendo que mesmo na secura, Deus está trabalhando em seu coração. A renovação da oração, encontrando força na confiança e na entrega. Chegamos ao ponto culminante da caminhada espiritual, onde Santa Catarina de Bolonha nos ensina que a verdadeira renovação da oração não vem de grandes experiências místicas ou emocionais, mas de uma profunda confiança em Deus, mesmo nos momentos em que a oração parece difícil. Ela dizia que quando a oração se torna um peso, quando a vontade de rezar se esvai, é o momento em que a alma é chamada a um novo passo, o passo da confiança pura, aquela que não depende de sentimentos ou da experiência, mas da simples entrega à vontade de Deus. A oração muitas vezes é vista como uma conversa íntima com Deus.
Mas Santa Catarina nos ensinou que, acima de tudo, a oração é um ato de fé. Quando não conseguimos sentir a presença de Deus, quando a aridez nos atinge, é exatamente nesses momentos que Deus está mais presente, pois Ele está nos chamando a um novo tipo de oração, uma oração mais pura, mais desapegada de nossas emoções e mais fundamentada na confiança. Santa Catarina compreendeu durante sua vida que Deus nunca se ausenta da oração verdadeira, mas apenas nos permite experimentar uma forma mais profunda de oração que não depende dos nossos sentidos, mas do nosso espírito. Outro ensinamento de Santa Catarina sobre a renovação da oração é o poder da humildade. Quando a alma se encontra em uma seca espiritual, ela tende a ficar frustrada, questionando a razão pela qual Deus parece distante. No entanto, Santa Catarina nos ensina que o vazio espiritual é o solo onde as sementes da verdadeira humildade podem germinar. Humildade significa reconhecer que em nossos momentos de fraqueza, Deus está agindo poderosamente. Significa entender que a oração não depende de nosso esforço humano, mas da graça divina. Quando a alma se rende sem condições ou reservas ao Senhor, a oração se torna um canal de graça, uma maneira de se abrir para o amor incondicional de Deus. E é nessa humildade que a alma renova sua disposição para continuar orando, mesmo quando a vontade não está presente. Além disso, Santa Catarina falava muito sobre a necessidade de nos entregarmos ao mistério da oração, especialmente quando nos sentimos vazios. Ela acreditava que quando a oração se torna difícil, é um sinal de que estamos sendo levados a uma união mais profunda com Deus, uma união que não depende das nossas palavras ou emoções, mas da disposição do coração. Não se trata de uma luta ou esforço para sentir a presença de Deus, mas de um ato de fé contínuo. Acreditar que mesmo no silêncio da oração, Deus está trabalhando em nós, moldando-nos à sua imagem e semelhança. O convite, portanto, é para não desistir da oração, mas para deixá-la se renovar no silêncio e na confiança. Santa Catarina ensinava que mesmo quando a boca não pode mais falar e o coração se sente vazio, a alma pode continuar a orar. Ela nos dizia que a oração verdadeira se manifesta no gesto simples e silencioso de confiar, mesmo na ausência de consolo espiritual. É nesse momento que a oração se torna mais profunda, mais sincera, porque não depende das nossas emoções, mas de nossa fidelidade a Deus. A oração então se transforma em um ato de entrega, entregar o coração, mesmo quando não conseguimos sentir a presença de Deus, e confiar que Ele está sempre perto, ouvindo nossas súplicas. Se você está vivendo um momento de secura espiritual, se sente que a oração não passa de palavras vazias, escreva nos comentários: Santa Catarina, ajude-me a renovar minha oração. Lembre-se de que, assim como ela, você também pode superar esse momento com humildade e confiança em Deus. O segredo está em perseverar, mesmo sem sentir nada, confiando que Deus está mais perto do que nunca, moldando seu coração para algo mais profundo. Conclusão: a oração como caminho de renovação e confiança. Em nossa vida espiritual, todos nós passamos por momentos de secura, quando a oração se torna difícil e a vontade de rezar desaparece. Mas, como nos ensina Santa Catarina de Bolonha, esses momentos não são um sinal de fracasso espiritual, mas uma oportunidade de renovar nossa fé e nossa confiança em Deus. A verdadeira oração é aquela que não depende de sentimentos ou consolos, mas da fidelidade em buscar a Deus, mesmo no silêncio e na secura. Como Santa Catarina, podemos aprender a confiar que mesmo quando não sentimos sua presença, Deus está agindo profundamente em nossas almas. E é na simplicidade da entrega que encontramos a verdadeira renovação espiritual. Agora convido você a rezar comigo: Senhor, mesmo quando não sinto tua presença, confio em ti. Mesmo quando não tenho vontade de orar, me entrego a ti, sabendo que tu me sustentas.
Santa Catarina, interceda por mim e me ajude a perseverar na oração, mesmo nos momentos de deserto. Que minha oração seja um ato de confiança e entrega, sempre fiel ao teu amor. Amém. Se você se sente tocado por essa mensagem, compartilhe com alguém que também possa estar enfrentando dificuldades em sua vida de oração. Junte-se a nós e juntos podemos perseverar, buscando a graça de Deus em todos os momentos. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sininho para receber novas mensagens e compartilhe este vídeo com aqueles que mais precisam. A oração de um pode transformar muitas vidas.